Bom dia, é muito bom poder estar aqui, mesmo que seja virtualmente, né? Ainda não fisicamente, mas é um prazer enorme sempre estar aqui. E como o Sábio já tinha dito, vai ser o encerramento da série. Eu queria meditar um pouco nessa questão da esperança, falar um pouco sobre coisas essenciais para a esperança, para que haja esperança em nossos corações. E queria convidar a abrir aí o texto bíblico em Romanos 8. Romanos 8, nós vamos ver capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Romanos 8, quem tiver com a Bíblia aí, o aplicativo, não importa onde, mas que possa manter aberto aí para ir acompanhando um pouquinho os versículos que a gente vai estar falando. A gente vai ler do versículo 18, então Romanos 8, do verso 18 ao 25. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de quem também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua palavra, que nos leva a refletir sobre o Senhor, sobre o que o Senhor quer de nós, sobre o que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que falta, enxergarmos aquilo que é necessário para nos tornarmos imagem e semelhança do Senhor e a caminharmos e vivermos aqui neste mundo de forma tranquila, sóbria, onde nós possamos agradar o Senhor em todas as coisas. Nós te agradecemos, que o seu Espírito Santo fale conosco e nos ajude a caminhar em direção ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, falar sobre esperança é um tema muito caro para nós cristãos, nós igrejas do Senhor. E porque a esperança é uma das 3 virtudes teológicas, nós chamamos de 3 virtudes teologais, que fala em 1 Coríntios 13, que nos restam a fé, a esperança e o amor, que muitas coisas elas podem passar, mas a esperança, o amor e a fé são coisas que vão permanecer sempre. E essas 3 virtudes, elas expressam o núcleo de uma experiência com Deus, uma verdadeira experiência humana com Deus, que passa por um processo de transformação. A fé e a esperança e o amor, elas são marcas de um caráter de Jesus e são o centro da obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo em nós, ele tem esse compromisso de produzir em nós a fé, a esperança e o amor. E o mundo hoje, ele carece de um discurso claro sobre esperança. As pessoas elas usam aí a palavra esperança, mas de fato há uma dificuldade de compreender o que é essa esperança. Ou muitas das vezes ela acaba seguindo uma falsa esperança, achando que aquilo é a esperança, mas acaba sendo uma falsa esperança. Então nós estamos numa época aí que, se nós analisarmos aí, o coaching hoje é algo que está em evidência, e isso mostra o anseio da nossa sociedade em busca de esperança, em busca de algo de uma forma de otimismo, de encontrar forças para caminhar em relação ao futuro.
Então, no mundo, hoje, a verdade é que há muitos otimistas, porém poucos esperançosos. Essa é a nossa realidade. Mas qual é a diferença do otimismo para o esperançoso? A questão aqui é que a esperança e o otimismo, ela tem as suas diferenças, porém a verdadeira esperança, ela gera sim um otimismo. A verdadeira esperança, ela sempre vai gerar um otimismo em nós. Mas o otimismo sozinho, ele tem uma diferença muito grande da esperança. Porque a esperança, ela é resultado de uma fé na promessa que Deus tem para nós, revelada em sua palavra. E essas promessas, elas são imutáveis. Elas acontecerão independente do que a gente faça. Então a esperança, ela é algo que nós colocamos a partir da nossa fé em Deus, naquilo que Ele falou. Nós temos uma esperança a partir disso e que essas coisas irão se concretizar. Já o otimismo não. O otimismo, ele tem aquela visão de que eu tenho no meu coração uma vontade de que algo aconteça, eu desejo e espero que aquilo aconteça, mas isso que eu espero é incerto. Eu não tenho uma certeza de que isso aí de fato vai acontecer. Então o otimismo sem esperança, ele nada mais é do que um pensamento positivo. As pessoas, elas podem olhar para as circunstâncias afirmando que aquilo ali vai melhorar, mas de fato aquilo é incerto. Não se tem uma certeza, ela não tem um firme fundamento de que aquilo vai melhorar. Se você perguntar a um otimista por que você acha que vai dar certo, o máximo que ele vai conseguir fazer é expressar o desejo do coração dele, de por que ele quer que aquilo dê certo, na esperança do seu desejo, do seu coração, ou no máximo, melhor que isso que ele vai poder fazer é alguma análise fundamental aí, fundamentada numa análise humana, numa especulação humana, da probabilidade daquilo dar certo. Ao contrário da esperança, que está depositado na fé que nós temos em Deus e que sabemos que Ele irá cumprir, independente do que façamos. Então a esperança e o otimismo, ele tem essa diferença. Até que o otimista, ele usa até uma palavra sobre a esperança que costuma dizer muito que a esperança é a última que morre. Só que até essa frase é um pouco da gente pensar nela, né? Porque se a esperança realmente é a última coisa que morre, se ela então é algo que morre, por que eu vou esperar? Por que eu vou depositar em algo que, por mais que ele seja o último que vai morrer, ele vai morrer. Então acaba que esse otimismo todo, ele acaba se resultando no nada. Ele acaba se resultando no nada. Então a verdadeira esperança, ela não depende de um pensamento positivo, mas ela depende da fé nas promessas de Deus. O otimismo, ele pode até gerar muitas expectativas e, no momento presente, uma ação em relação a isso. Mas o problema é que o resultado dele, ele muitas das vezes vai acabar em frustração, em decepção, e isso é um problema. Porque quando nós depositamos a nossa esperança ou o nosso otimismo em algo que ele se acaba, ele vai trazer para nós futuramente decepções, muitas depressões. Então a gente vê, né, todo mundo acho que já teve contato com alguma realidade, alguma notícia de pessoas que acabaram destruídas por conta de um otimismo, de colocar algo em algo que se deteriora com o passar do tempo. O otimismo do incrédulo, ele não é algo bom. É confiar no ídolo e não em Deus. Porque quando nós temos otimismo e uma esperança em algo que não seja em Deus, nós acabamos transformando isso em um ídolo. E isso leva a grandes desastres. Porque nós podemos depositar isso no nosso trabalho, no nosso empenho, no nosso dinheiro, na nossa família, em pessoas, em prazeres. E todas essas coisas, elas são passageiras. Por mais que eu coloque esse otimismo no meu empenho, é óbvio que nem sempre eu estarei bem para empenhar com a mesma qualidade durante toda a minha vida. Então, automaticamente, um dia isso vai se isso se deteriorará e automaticamente eu me decepcionarei com isso. Então, acaba que o melhor caminho para a tristeza, a gente acha que às vezes é o pessimismo, mas a verdade, acho que o melhor caminho para a frustração e para essa tristeza é o otimismo sem as promessas de Deus. Porque independente do quanto ele traz um resultado agora de ânimo e de perseverança, entre aspas, automaticamente, futuramente, ele vai trazer
uma decepção. A gente vê isso numa ilustração quando Jesus ele fala sobre o jovem, sobre o rico e sobre o Lázaro quando morreram. E ele fala do desespero do rico que foi para o Hades e de falar bem assim, olha, então volta na minha casa e conta para eles o que está acontecendo e conta para eles aonde eu estou para que eles possam mudar os caminhos deles. Então a gente vê aí que mesmo que aqui nessa vida ele não teve esse encontro de decepção, ela chegará na eternidade. Então ele acabará num ponto de frustração e decepção, independente se vai ser aqui ou na eternidade. Então a verdadeira esperança para nós, ela só tem significado real em Jesus Cristo. A palavra esperança, ela já existia antes de Jesus, mas o seu significado real, a sua plenitude de significado, ela só consegue ter a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai ver um pouco disso hoje. Há um filósofo ateu contemporâneo chamado André Comte Sponville. Ele escreveu sobre o tema da felicidade em um dos seus livros, e na opinião dele, a esperança ela é um inimigo da felicidade. Então ele conclui no seu livro que para você ser feliz, você precisa, na verdade, esperar nada. A verdadeira felicidade é uma felicidade desesperada. Quanto maior você sentido, maior a possibilidade de você ser feliz. É o que ele defende. Apesar de não crer de maneira alguma nesse pensamento, eu concordo com o que ele propõe na visão dele. Por quê? Eu concordo que sem a graça de Deus, nós estamos totalmente em desespero. Então, o que ele propõe aqui é o melhor que um ateu pode propor. É o melhor que ele pode fazer. Que é propor uma felicidade desesperada. Sem Deus não tem essa possibilidade de ter uma felicidade estável. A felicidade ela será em meio ao desespero. Paulo ele fala isso no capítulo 15 de Coríntios, quando ele diz, o que resta para nós aqui? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É o que Paulo fala em Coríntios capítulo 15. Então, se Cristo não ressuscitou, não tem nada mesmo que fazer. É comer e beber e esperar o amanhã chegar, porque amanhã é o fim. Nós morreremos amanhã. Então, comemos hoje, bebamos hoje, que amanhã tudo acaba. Resumindo, nesse aspecto aqui, o André Comte Sponville, ele é um ateu mais cristão que ele pode ser, nesse sentido. Porque ele chegou aqui no sentido que Paulo explicou. Não tem como eu ficar depositando no futuro se não tem um futuro. Então é melhor eu desesperadamente encontrar aqui o prazer nesse momento. Se Cristo não ressuscitou, é melhor, é prioritário ser feliz agora. Existe um teorema de Pascal, Blaise Pascal foi um filósofo, matemático, físico, foi um tanto de coisa aí, e ele fez um teorema que ele dizia mais como se fosse uma aposta. Ele falava assim, vamos fazer uma aposta em que Deus existe ou não. Ele dizia que vale mais a pena acreditar que Deus existe, porque você tem muito mais a perder se não acreditar. Então ele apostava. Ele falava, se eu aposto que Deus existe, eu tenho aqui dois caminhos. O primeiro caminho é o seguinte, se ele existe de fato, eu sou salvo, porque eu acreditei nisso. Se ele não existe, o pior, entre aspas, que pode me acontecer é eu viver uma vida correta, religiosa. Agora, se eu acredito que ele não existe, se eu aposto nesse lado aqui, se ele não existe, tranquilo. Porém, se ele existir, eu tenho uma condenação eterna. Então, para Pascal, ele dizia que vale mais a pena apostar nisso. Só que nesse sentido aqui, o Sponville ele faz mais sentido por conta do que Paulo falou. Se ele não ressuscitou, é vã nossa fé. Não é uma questão de aposta, não é uma questão de perda ou ganha. Se ele não ressuscitou, de fato, viver o cristianismo não vale a pena. Não vale a pena, não tem sentido do porquê viver. Então o Sponville está muito mais próximo do que Paulo, do que o próprio Blaise Pascal. A questão aqui é que Cristo ressuscitou.
E se Cristo ressuscitou, isso muda tudo. Isso muda tudo. A questão é que buscar uma felicidade imediata no mundo de hoje, ele só é possível se a gente fechar os olhos para o mundo. Se a gente ignorar a realidade e se entregar aos prazeres, aos desejos, de uma forma que eu ignore a realidade do mundo. Porque é claro que se nós analisarmos o mundo do jeito que ele acontece hoje, analisarmos a pobreza, analisarmos a corrupção, os seres humanos, o quanto se aproveitam um do outro, assassinatos, abuso infantil, abuso em questão de relacionamentos abusivos. É impossível nós olharmos para o mundo e ver que isso acontece em todo o mundo, em todos os continentes, em qualquer país, em qualquer tribo, em qualquer lugar, essas coisas estão presentes e conseguimos alcançar uma felicidade plena. Então essa ideia de que para alcançar uma felicidade plena eu tenho que me desesperar e buscar isso agora, para que isso seja possível, eu tenho que viver uma hipocrisia. Eu tenho que fingir que nada disso, que nada de ruim acontece. Porque se eu de fato levar com sobriedade tudo isso que o mundo está acontecendo nesse exato momento, é impossível ser plenamente feliz. É impossível eu ser totalmente contente e não ter nada em mim que me abale em relação a isso. A menos que eu feche os olhos para tudo isso. Então o ponto aqui é que Cristo ressuscitou. Isso aqui para nós significa que tem coisas mais importantes do que se sentir bem agora. Porque a ressurreição, ela nos dá a graça, a sobriedade, a graça da sobriedade. Então, se Cristo ressuscitou, nós não precisamos nos embebedar, nos drogar, nos entregar aos prazeres, aos excessos de tudo isso, e encontrar uma técnica para que o nosso bem-estar esteja tranquilo em relação a tudo no mundo. Se Cristo ressuscitou, Paulo diz aqui que dá para viver. Que dá para viver. Por que Paulo ele diz isso? Porque se Cristo ressuscitou, viver de uma forma honesta, autêntica, justa, viver de uma forma que expresse quem Deus é muito mais importante do que se sentir bem e do que ser feliz. É muito mais importante do que isso. Se a gente olhar aqui o versículo 19, que a gente acabou de ler, ele fala, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então existe aqui no mundo uma ambiguidade, existe no mundo um sofrimento. É claro que se nós olharmos o mundo, a gente vê aí que há um problema, que o mundo ele está empacado e que o mundo ele não se sustenta sozinho, ele não consegue se sustentar. Que o mundo ele não funciona de uma maneira eficiente, que do jeito que está hoje não é suficiente. E nós sabemos disso. Mas o versículo aqui fala que não só nós sabemos disso, fala que a criação, a criatura inteira sabe disso. De alguma forma, toda criatura sabe disso. Seja o crente, seja o não crente, seja o humano ou não humano, fala que a criação por inteira, ela compreende que não está bem, que as coisas não estão boas. E a criação está sofrendo por isso e aguardando a libertação do cativeiro e da corrupção. No verso 22 aqui, ele fala, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, toda a criação. Todo ser humano sente isso. E é desse sofrimento aqui que o filósofo ateu quer se livrar. É desse sofrimento aqui que ele não consegue lidar. É esse sofrimento aqui que para ele eu tenho que ocupar desesperadamente a minha mente, eu tenho que ocupar a minha carne desesperadamente e fechar os olhos para as outras coisas para que eu não tenha tempo de lidar com esse sofrimento. Então não é que não existe esse sofrimento, é que na perspectiva de Sponsfield, na verdade eu tenho que mascarar, eu tenho que não dar atenção para ele, eu tenho que fingir que ele não existe. Só que esse sofrimento ele está aí. E no verso 23, ele é bem categórico quando ele fala
E não só ela, mas nós mesmos. É muito engraçado que eu acho essa parte aqui, porque ele separa aqui, ele fala que toda a criação, ele tem esse sofrimento. Mas ele também diz aqui que não só ela, nós também. Então Paulo aqui ele fala para os cristãos que nós também temos esse sofrimento. Só que ele diz um sofrimento diferente. Ele fala que nós também esperamos, mas de acordo com Paulo aqui, o nosso sofrimento não é como o sofrimento do ateu, não é um sofrimento de desespero. Ele diz aqui que o sofrimento do cristão é o sofrimento de quem já provou das primícias. Ele fala aqui no verso 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele diz aqui que também nós cristãos sofremos, mas nós sofremos porque experimentamos as primícias do Espírito. O que são essas primícias? As primícias do Antigo Testamento eram os primeiros frutos de uma colheita. Então, quando uma colheita ela começava a dar fruto, ele pegava os primeiros frutos dessa colheita e, em forma de consagração, ele oferecia essa colheita. Então, aqui, era uma forma deles olharem para a colheita e ver a gratidão, porque Deus tem feito frutificar, Deus tem dado o alimento, e ele pegava esse primeiro fruto e dava. Então, aqui Paulo fala que nós provamos disso. Nós já provamos através do Espírito Santo as primícias desse mundo vindouro. Então o sofrimento que nós temos aqui é diferente do ateu. O ateu ele fala que é um sofrimento aqui de desespero. O sofrimento por conta da dificuldade de lidar com os problemas do mundo, com o sofrimento do mundo. Aqui ele fala que o nosso sofrimento é uma questão de nós sabermos que existe algo real no futuro, que existe um relacionamento com Deus no futuro, que existe uma perfeição no futuro, na qual nós esperamos, e quando nós olhamos o mundo do jeito que está hoje, nós lamentamos, nós sofremos, porque nós vemos todo esse sofrimento e sofremos junto. Então é um sofrimento diferente, não é um sofrimento de desespero, é um sofrimento de uma saudade, o C.S. Lewis fala muito sobre isso nos seus livros, que é uma saudade de uma cidade que a gente nunca visitou, sabe? Então, porque a gente já experimentou um pouco dela através do Espírito. Então, diz Paulo aqui que nós temos a primícia do Espírito. Isso é o primeiro sinal de uma colheita que está amadurecendo. Então, Paulo diz aqui também que, não nesse texto aqui, mas Paulo ele fala que Jesus ele é a primícia dos que dormem. A ideia aqui é que Jesus ele é o primeiro entre muitos que virão. Como numa máquina do tempo aqui, é como se você tivesse, Jesus ele tivesse que abrir uma janela para o futuro, sabe? E quando a gente vê a ressurreição de Jesus, a gente não está vendo apenas a ressurreição dele, mas a gente está vendo a nossa ressurreição também. A gente está vendo a ressurreição de todo aquele que crê nele. Então é uma coisa que muito estranha hoje muito, mas você já experimentou isso? A saborear um túmulo vazio? A olhar um túmulo e falar bem assim, você estará vazio, você já foi vencido, já ter essa esperança nisso. Bonhoeffer fala muito fala sobre isso no seu livro Vida em Comunhão. Ele diz que nós não lemos a Bíblia para saber uma história legal que está lá. Como se fosse uma história bonita, legal, mas que está lá. A gente lê apenas para conhecer essa história. Mas a gente lê a Bíblia para descobrir, na verdade, para se descobrir nessa história, que é uma história divina que começou muito antes de nós. Mas nós lemos ela para nos descobrir o nosso papel dentro dela, o que aconteceu conosco no meio dessa história. Você pode até não saber disso. O ateu, por exemplo, ele não tem noção disso, mas ele está dentro dessa história. Ele está incluso nessa história. E nessa história aqui, de acordo com essa história, o túmulo ficará vazio. Já está escrito isso. Então nós não ficamos aqui como espectador simplesmente olhando a história acontecer. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos a nossa ressurreição acontecendo. É algo muito interessante em Lucas 24, quando Jesus está caminhando, tem dois discípulos de Jesus caminhando, né, a caminho de Emaús, e Jesus ressuscitado aparece para eles não reconhecem Jesus. Jesus começa a conversar com eles, eles falam que eles estão tristes, eles estão muito tristes.
E Jesus, eu acho essa cena muito interessante, porque a gente vê que parece que Jesus, ele está... parece não, Jesus realmente está pregando uma peça neles ali. Eu vejo, eu fico olhando essa parte acontecendo, eu fico pensando, caraca, Jesus acho que deve estar até com vontade de rir ali, porque não é possível. Jesus aparece para ele sem saber e fala, o que está acontecendo? A gente está muito triste por causa do acontecimento dos últimos dias. Aí Jesus olha para eles como se não soubesse de nada e fala, ué, mas o que aconteceu nos últimos dias? E eles começam a contar. Prenderam o nosso mestre, nosso Senhor, aquele que nos amava, andava com a gente. Jesus, interessado na história, começa, e aí, o que aconteceu? O que está acontecendo em relação a isso tudo? Bateram nele, surraram, fizeram ele passar uma vergonha, colocaram ele numa cruz, trataram ele como um bandido. E Jesus perguntando, e aí? Aí o túmulo lá, a gente foi visitar o túmulo, ainda o corpo nem está lá, sumiu ainda o corpo, e a gente está triste por causa desse acontecimento. E Jesus ali conversando com eles, falando com eles tranquilo. E de repente eles chamam Jesus para comer. Jesus lá na hora de partir o pão, os olhos deles se abrem, eles percebem que era Jesus e Jesus desaparece. Então Jesus acaba de pregar uma peça neles ali e eles começam a celebrar, porque Jesus estava ali. E às vezes a gente olha essa passagem e a gente fala, o que isso tem a ver com nós? Tem muito a ver com nós, tem muito a ver conosco. Muito a ver conosco. Se nós olharmos aí diversos momentos da vida, a gente está na mesma situação. Às vezes parado, reclamando, dizendo que o mundo acabou, que estamos desanimados, que está tudo sem sentido. E às vezes o Espírito Santo está ali do nosso lado, a mesma coisa. Conta mais. Conta mais o que está acontecendo aí. Está ruim mesmo? Então a história da Bíblia, ela não existe simplesmente para que a gente analise ela e vê como uma história normal. Mas a história aqui, ela é contada para que a gente saiba o nosso futuro e o nosso destino. Por isso o apóstolo Paulo ele é bem categórico quando ele diz, nós que fomos batizados em Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Não é simplesmente Cristo que morreu e Cristo que ressuscitou, mas nós também morremos com Ele. De alguma forma mística, atemporal e distância absurdas que nós temos, de tanto de tempo quanto de local, fisicamente, geograficamente falando, de alguma forma nós morremos com Ele e nascemos com Ele. Ressuscitamos com Ele. Então a questão aqui é que nós não somos diferentes daqueles discípulos no qual Jesus estava conversando. Que demorou tanto tempo, bateram um papo legal falando sobre tudo que aconteceu com o próprio Jesus e não reconheceu. Mas nós também não somos diferentes. Nós também, como eles, somos tardios para crer. Não está escrito isso na cara da humanidade. Não tem isso em algum livro teórico, no livro de história, no livro de ciência, na escola ensinando. E não vai ter, porque isso na verdade é um milagre. É um milagre. Assim como Deus fez na criação, criou um mundo do nada, que eles chamam de ex nihilo, criou do nada Ele fez o mundo inteiro. Deus agora, na pessoa de Jesus Cristo, cria um novo mundo, através da ressurreição de Jesus. Então nós cremos não é por teoria, nós cremos porque fomos levados a crer em pessoas que contaram. Pessoas simplesmente contaram, que testemunharam aquilo. E testemunharam e foi tão impactante na vida deles, que eles deram a sua vida por conta dessa verdade. Eles entregaram suas vidas por conta dessa verdade. A ressurreição de Jesus foi algo tão impactante na vida de cada discípulo. A gente vê a vida deles antes da ressurreição e pós-ressurreição é totalmente diferente. Você vê eles quando não entendiam a ressurreição como pessoas desanimadas, desacreditadas, o mundo acabou. Quando eles entenderam a ressurreição, a esperança de cada discípulo foi totalmente diferente a ponto deles entregarem a vida, de tanta segurança que eles tinham que eles iriam ressurgir. A esperança que eles tinham na ressurreição fez com que a vida dele não tivesse tanta importância assim no agora. Então, o que acontece aqui? O Espírito Santo, de fato, é quem nos leva a crer nessa história. Sem ele, é incapaz de que nós olhemos para essa história e a aceitamos. Mas é o Espírito Santo que nos convence,
Por isso o texto que ele fala, o Espírito são as primícias, e por causa disso é que nós aguardamos a ressurreição. O texto é bem claro nesse assunto. E ele tem uma obra em nós, que é produzir esperança. Então entenda, não é expectativa, não é otimismo, mas é a convicção a respeito do nosso destino. E essa convicção é o que nos move à santificação. A presença do Espírito em nós é que nos move à imitação de Jesus e uma mudança do nosso relacionamento com o próximo, com a natureza e com os bens terrenos. E com Deus, principalmente. Então veja bem, o pecado aqui ele é caracterizado exatamente como uma distorção do uso dos bens terrenos e dos nossos relacionamentos. Se Cristo não ressuscitou, aqui nesse texto ele fala especificamente dos bens terrenos. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos. Então a falta de visão do futuro, o pavor diante da realidade da morte aqui, distorce a nossa relação com as coisas temporais. Faz a gente desprezar ou abusar das coisas. Uma das duas a gente vai fazer. Então, todo pecado aqui ele surge desse jeito. Ou ele é uma hipertrofia dos desejos, ou ele é um definhamento dos bons desejos. A ira justa, ela se torna uma crueldade, uma ira destrutiva e não redentora. O respeito a uma devida instituição, ela passa a se tornar uma idolatria. O amor romântico, ele se torna uma dependência emocional destrutiva, que pode de fato levar à destruição. A amizade, a cumplicidade, ela se torna um compromisso com o mal, onde pessoas se unem em amizade para cometer um crime. Então nós vemos aqui que tudo que existe de bom nesse mundo pode ser possuído pelo demônio. E elas tornam isso quando elas se tornam maiores do que deveriam ser. Por isso, só a crença em Deus pode equilibrar a vida humana de modo que a gente ame as coisas na medida que elas devem ser amadas. Que a gente ame com um grande amor as coisas que são boas, que a gente ame com um amor mediano as coisas de importância mediana e as coisas desprezíveis que a gente de fato despreze e não a deseje. E que aquele que está acima de todas as coisas também seja amado acima de todas as coisas. A questão é que se você não crê na ressurreição, você vai ter que se embebedar com alguma coisa. Não é se nós não cremos, se a nossa esperança ela não está na ressurreição, nós vamos nos embebedar com algumas coisas. E é por conta disso que nós trocamos as coisas facilmente por pessoas. É por conta disso que nós preferimos amar o desejo sexual, o sexo mais do que a fidelidade. É por conta disso que nós amamos mais o dinheiro do que a honestidade. E a gente vive nesse mundo caído, onde todas essas coisas são nítidas, facilmente. Você não precisa procurar muito para achar elas. Ela vem até vocês, as notícias chegam até vocês, todas essas coisas acontecem normalmente. Então aqui, a questão é que se nós não cremos de fato na ressurreição de Cristo, teremos que nos pegar nossa mente e nos embriagar com alguma coisa nesse mundo. Seja o trabalho, seja as nossas vontades, os desejos, seja a comida, seja a bebida, alguma coisa nós vamos ter que nos embebedar. A crença na ressurreição, ela abre nosso coração para a realidade. Ela abre nosso coração para a sobriedade, para entendermos de fato como enxergar esse mundo. Então aqui no verso 23, ele fala para nós: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos, e nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a gente também espera aqui a redenção do nosso corpo. Isso aqui eu acho muito interessante, porque a nossa esperança, ela não pode estar em morrer e ir para o céu. Isso confunde muito. Às vezes nós temos aí uma quantidade de cristãos cuja esperança é morrer e ir para o céu. O que Paulo fala aqui é que a nossa esperança não é morrer para o céu, a nossa esperança é a ressurreição.
O céu aqui, ele é um estágio intermediário. Nós, quando morremos, nós vamos para o céu, mas a Bíblia promete que quando Jesus ele vier, ele irá nos ressurgir, ele irá nos ressuscitar. Então, mesmo aqueles que estão no céu, eles serão ressuscitados. Deus nos criou corpo e alma. Corpo, alma e espírito para alguns também. Então, depende muito da visão de cada um. Mas ele nos criou matéria e também nos criou uma alma, um espírito que é transubstancial. E essas coisas elas são unidas. E para que haja esse propósito inicial, ela tem que se unir novamente no final dos tempos. Então o céu ele é um momento intermediário aí, onde nós morremos e iremos para lá, porém um dia ressuscitaremos e ganharemos um corpo glorificado, assim como Jesus tem o seu corpo glorificado. Então o objetivo final aqui, a nossa esperança, não é morrer e ir para o céu. A nossa esperança, sim, nós vamos morrer, vamos para o céu, mas a nossa esperança é a ressurreição. Depois de irmos ao céu, ressuscitaremos. Todos ressuscitaremos. Então, no versículo 24, aqui ele fala também que nós fomos salvos na esperança. Por que o apóstolo Paulo tem que explicar isso? Porque existem pessoas que eles querem ter tudo agora. Eles gostariam de ter tudo agora. Então, existe até mesmo pessoas na época do apóstolo Paulo que questionavam isso. Que para ele a ressurreição era uma ressurreição da alma. Pessoas questionavam muito Paulo. E Paulo falava, não, existirá uma ressurreição. Cristo fala que nós ressurgiremos dos mortos. Existe uma ressurreição, não é só da alma. Existem pastores por aí dizendo que a ressurreição é um sentido figurado. O liberalismo teológico está por aí e muitos pastores pregando isso. Que a ressurreição ela é um sentido figurado apenas. É você que significa nada mais do que você se manter rebelde contra o sistema. Entendeu? Eu acredito que essa visão aí, se ela está correta, então o diabo ele está ressurreto tem um tempo já, né? Porque desde o início ele está aí contra o sistema. Ele pode estar do lado errado, mas ele está desde o início contra o sistema inicial. Então aqui o que o apóstolo Paulo fala é que não, que a ressurreição ela é algo também física. Ela será para todos nós, assim como Jesus teve o seu corpo glorificado, nós também ressuscitaremos com ele. Ressuscitaremos com ele. Então aqui, isso aqui é o que a gente chama de escatologia realizada. São pessoas que querem identificar as esperanças bíblicas com alguma coisa agora, que é de imediato. Ela não quer esperar. Ela quer agora. E tem também outro lado, aqueles que não querem esperar e quer que Deus também dê tudo agora. Deus quer que Deus faça todos os seus desejos agora. Mas Paulo aqui ele é muito categórico. Ele fala, fomos salvos na esperança. Ou seja, é necessário esperar. Você pode receber até algumas coisas agora. Mas a gente não vai receber tudo. Nós estamos aguardando. Estamos aguardando. Se nós de fato olharmos para a nossa carne, tem-se muito falado isso hoje também. Eu vi muitos pastores falando sobre a questão de perfeição. Nós já somos perfeitos. Nós já não temos mais erro, nós já não pecamos. Gente, se nós formos sinceros conosco mesmo, encararmos essa sobriedade e olharmos para a nossa carne, e olharmos para nossas rotinas de pensamento, é óbvio que se a gente fizer isso, a gente vai perceber que ainda precisa de uma redenção muito maior. Que o nosso corpo ainda precisa de uma redenção muito maior. Não é uma redenção apenas da alma. Por mais que a nossa alma já tenha ganhado essa redenção, que Cristo Jesus nos deu isso pela sua graça na cruz do Calvário, o nosso corpo ainda precisa de uma redenção maior. Nosso corpo físico precisa ainda dessa redenção. Se nós olharmos isso de uma forma clara aí, nós não temos como negar isso. É nítido em todos nós. Então nós temos uma esperança verdadeira, a verdadeira esperança no caso, porque o túmulo está vazio. Mas nós temos que esperar. É difícil, porque nós somos tentados a todos os dias a não esperar. Ou olhar para essa esperança como algo que ela tem que ser produzida aqui na Terra. Ser produzido de imediato. E não só aqui na Terra, mas enquanto eu estiver vivo. Se eu não ver, é como se ela não tivesse acontecido. Mas o apóstolo Paulo aqui ele é bem claro, em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então aqui, ser salvo na esperança, ele nos ensina a esperar. E isso necessariamente muda como enxergamos tudo. No último versículo aqui, para finalizar, ele fala: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A paciência ela é necessária para mantermos no caminho de uma forma saudável. Todo cristão ele já passou por um momento na sua caminhada em que ele tenta e não consegue. Então, ter paciência é totalmente necessário. Por isso que ele termina aqui falando sobre paciência. Então, eu tenho desejo de ser igual a Jesus, eu passo tempo andando, caminhando, buscando ser igual a Jesus. Mas quando eu olho para dentro de mim, ainda vejo que eu estou longe. Paciência. Só que essa paciência, de uma forma prática, por isso que a gente precisa desenvolver essa virtude da paciência, é porque nós não podemos desanimar quanto a isso. A paciência ela significa que nós temos que tentar ser bom até o final. Não conta ser bom 10% do caminho, 60% do caminho e morrer na praia. Significa que eu tenho que imitar a Jesus até o final, mesmo encarando a realidade de que eu ainda estou longe. Eu tenho que ter paciência e esperança de que um dia chegarei lá. A paciência significa aqui que nós não vamos desistir de ser bom, mesmo que isso dure séculos, mesmo que isso dure décadas. A humanidade ela não pode desistir de ser boa. Então a paciência aqui está totalmente ligada à perseverança. E o Espírito Santo está aí para nos fazer perseverar, ter paciência, saber esperar, de melhor modo dizendo, a ter esperança. A esperança significa, do ponto de vista de contemplação, se lembrar do túmulo vazio. Você olhar para o túmulo vazio e ter esperança, porque você sabe que você vai ressuscitar naquele dia, porque ressuscitaremos com Cristo. Mas do ponto de vista moral, significa aguentar o tranco até o final. Então nós contemplamos hoje a ressurreição, mas no nosso cotidiano, nós também temos que, de modo prático aí, trazer essa esperança para o nosso dia a dia. Porque Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, mas o povo ali teve que continuar caminhando, teve que enfrentar os judeus, teve que enfrentar os romanos, teve que enfrentar a si mesmo, a própria carne, os pecados, a tentação. Mas isso é possível por meio do Espírito Santo. Então, terminando aí com Romanos 8, o versículo 11, nós nem lemos ele, mas eu quero voltar um pouquinho nele, no versículo 11, e diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui ele é muito claro, que esse Espírito que habita em nós, que é o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, habita em nós, nós temos a esperança garantida na obra de Cristo. A nossa esperança, ela não é abalada, porque ela não está na nossa circunstância, no que vemos, mas ela está na ressurreição em Cristo Jesus. Mas lembrando, nós descansamos nessa esperança e contemplamos a ressurreição que nos dá essa esperança. E temos nessa esperança garantida nessa ressurreição. Mas como diz o cantor Marcos Almeida, esperar é caminhar. É caminhar em direção a Cristo e agradá-lo. A esperança ela produz paciência, e paciência significa caminhar em direção a Cristo, imitando a Jesus até o final dos nossos dias. Então que isso seja que nos venha dar vigor para continuar esperançosos, porque sabemos que Cristo já venceu este mundo e a nossa esperança ela é garantida. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que nos exorta, mas traz o consolo do nosso coração, que nos faz enxergar, sentar, descansar e contemplar aquilo que o Senhor fez na obra da cruz do Calvário, e a ter um descanso nisso, mas nos faz também levantar, caminhar e ter paciência e força para combater as dificuldades do dia a dia. Sabemos que nós passaremos por aflições e dificuldades nesse mundo, mas sabemos que o Senhor já venceu todas elas. Sabemos que por mais que pereçamos aqui nesse mundo, materialmente falando, sabemos que ressuscitaremos
e viveremos uma eternidade com o Senhor. Que isso seja motivo para nos dar vigor, ânimo e nos trazer esperanças no nosso dia a dia de modo prático. Possamos levantar todos os dias esperançosos, porque o Senhor já garantiu a nós a nossa ressurreição. Que isso seja de fato motivo para agradecermos e agirmos o Senhor com gratidão, com amor, agirmos com o próximo, com graça, porque foi assim que o Senhor agiu conosco, e nos ajudar a melhorar nosso relacionamento conosco mesmo, com o Senhor, com a natureza, com as pessoas com quem nós vivemos, com os bens materiais, e que consigamos apontar tudo isso para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender isso e a viver isso a todos os dias, a nos dar saltos maiores em relação a Ti. Muito obrigado por tudo, pela Sua boa palavra em nós, que o Espírito Santo ajude-nos a praticar isso no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém.